Vamos lá. A IGI é a Indie, fala sobre os pioneiros dos jogos indies no Japão. A gente vai falar sobre o primeiro projeto de incubação indie do Japão. A Marvelous, que é uma empresa por trás da iniciativa, vai falar sobre essa experiência pioneira. Eles estão tentando propulsionar os projetos independentes do Japão por meio de parcerias com publishers e governos, trabalhando com bons projetos de incubação em outros mercados também. Vamos dar as boas-vindas a Mike Haruki Yamazaki, produtor de negócios da Marvelous. Oi, Mike, tudo bem? Olá! Olá, pessoal. Fique à vontade, Mike. Obrigado. Vamos lá, eu vou começar compartilhando minha apresentação. Pronto. O projeto é chamado IG. IG, só para vocês saberem, significa significativo ou importante em japonês. Eu sou um produtor mesmo, meu nome é Mike e eu trabalho na Marvelous, que é uma empresa de várias áreas do entretenimento no Japão. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso programa e como nós poderíamos trabalhar juntos. Em primeiro lugar, por que a gente começou a IG? Porque, de forma geral, o mundo dos jogos indies no Japão parece ser considerado bem pequenininho. Existe uma certa falta de presença nossa nos mercados internacionais. A gente teve uma feira e teve 30 empresas pequenas indie fazendo exposição no Tokyo Game Show nos últimos anos, e esse número não mudou de forma significativa nos últimos anos. No entanto, uma grande publisher, pensando principalmente na publicação editorial, é a Kodansha. A Kodansha, então, anunciou um projeto para dar um suporte de financiamento de até 100 mil dólares americanos, e eles receberam mais de 1.300 candidaturas para projetos de jogos indie. Isso significa que o mundo dos jogos indie no Japão não é pequeno. No entanto, tem um problema com esse universo dos jogos indie no Japão. O problema é que tem muita fragmentação. Ali em verde, onde a gente escreveu jogos indie, nós temos algo muito parecido com o que existe no Ocidente. Aqui a gente vê pessoas que lançam jogos na Steam, que pensam na questão de negócios e que querem sim, por meio desses jogos, criar uma coisa que tenha um sucesso comercial. Ao mesmo tempo, a gente tem o que a gente chama de jogos doujin. Esse é o grupo mais antigo, com mais legado, com mais história. Geralmente eles vêm de um mercado dos quadrinhos. Esse grupo tem um foco muito maior nos seus pares e na comunidade, em vez da comunidade comercial, ou em vez do resultado comercial. Ao mesmo tempo, a gente tem o pessoal ali em azul trabalhando com aplicativos móveis. Aqui, claro que existe um foco muito maior nas tendências de mercado, né? Eles pensam no sucesso bastante nesses termos financeiros. E a gente também tem, em amarelo, os criadores de jogos gratuitos. São pessoas que muitas vezes trabalham nisso só por hobby e que usam esse tipo de RPG Maker para criar os jogos. De acordo com um especialista chamado Ichijo-san, de quem eu vou falar mais daqui a pouquinho, nós temos até 10 mil criadores de jogos indie no Japão. No entanto, existe uma desconexão entre esses criadores e a comunidade internacional de jogos. E eu não sei se vocês já ouviram falar do Sakuna. Esse é um grupo de 2 homens do Japão que criou um jogo ao longo de 5 anos, e esse jogo já vendeu mais de 850 mil cópias. Aqui a gente vê um tipo de sucesso no universo indie japonês que ninguém nunca tinha visto antes.
Pensando em outros jogos indie do Japão, a gente tem o Fight Crab, que é um título indie de esporte em que você luta, mas você é um caranguejo. Tem um outro título chamado Nausea e tem o Fermata. Esse é um dos títulos que serão lançados em breve. A gente está vendo que o universo indie do Japão está começando a ganhar reconhecimento, não só no âmbito local, mas também no mundo inteiro. E alguns dos problemas que nós temos e que eu acho que vários criadores enfrentam são estes. Muitas vezes a gente não tem um apoio suficiente dos governos. No Japão, a gente viu até um representante do governo perguntando o que são os jogos indie. A gente vê que realmente não existe um reconhecimento dos jogos como uma coisa importante do ponto de vista cultural ou criativo. Outra coisa importante de se levar em consideração no Japão é que 99% dos projetos passam por um autofinanciamento. Isso significa que culturalmente a gente não tem essa cultura de pegar o dinheiro de alguém para fazer um projeto ou de alguém investir na gente para isso. Em termos culturais, também existe uma lacuna muito grande entre os criadores dos jogos indie e as grandes publishers. Nunca houve uma comunicação próxima entre as grandes publishers e os criadores indies no Japão. Esses problemas, então, levaram à criação da IG, a primeira incubadora de jogos indie do Japão. Esse programa foi iniciado em junho de 2021. É assim que ele vai começar, em junho de 2021, daqui umas 6 semanas, mais ou menos. Ele foi inspirado no Game BCN, que é uma incubadora da Espanha, em Barcelona, no estado da Catalunha. A nossa visão é criar um ecossistema sustentável e transparente para esses criadores, primeiro no Japão e depois com escala global. A gente quer então criar todo um esquema e todo um sistema que dê apoio a esses criadores indie no Japão. A gente quer encontrar grandes talentos e a gente quer dar apoio a esses talentos de diferentes formas, por exemplo, na produção de negócios, no marketing, etc. A gente também quer criar um benchmark de vender pelo menos 100 mil unidades por lote. O esquema geral é o seguinte: a Marvelous, que é a minha empresa, está liderando o projeto. Ela está trabalhando com toda a consultoria estratégica. A gente também dá 100% de apoio financeiro e dá todo o suporte de marketing. Como eu falei agora há pouco, tem aquele programa chamado Game BCN, de Barcelona, que está nos dando um apoio oficial e que oferece algumas sessões e alguns conselhos. Eles já estão no 6º ano de execução desse programa. Então, eles estão compartilhando agora essa trajetória para o sucesso para que a gente consiga localizar o programa para o Japão. Tem também a Ludmus. A Ludmus é gerenciada por um sócio meu. Ele já viajou muito, ele já pesquisou o universo de jogos em mais de 50 países, então ele tem acesso a uma rede muito grande de profissionais da área dos jogos. Também tem a Head High, que é a nossa consultoria. Eles estão bem próximos da comunidade de jogos e nos ajudam com a comunicação nesses segmentos todos. Esse é o esquema geral que nós vamos seguir. Eu, como já foi falado, sou cofundador e chairman da IG. Tenho 10 anos de experiência no setor global de jogos. Também sou um mentor da Game BCN. Pensando na Marvelous, nós fomos construídos em 1997. Trabalhamos com multi-entretenimento, com jogos, anime, apresentações ao vivo e temos escritórios em Tóquio, Los Angeles e Londres. O Game BCN, como eu falei, é um programa da Espanha, em Barcelona. Pessoas formadas no Game BCN estão por trás do Aragami, que vendeu 500 mil cópias. Também fazem parte do estúdio do Endling.
Eu falei do Ishizu-san, não falei? Ele também cria os próprios jogos. Ele cuida dos seus projetos de mídia e trabalha bastante com os criadores de jogos. Esse aqui é o Sato-san. Como eu falei, ele já viajou por mais de 50 países, dando bastante palestra e compartilhando bastante conhecimento sobre jogos e sobre esse setor. Ele trabalha na Game Founders na Ásia. O programa é muito simples, nós escolhemos mentores e damos apoio às equipes de um ponto de vista de negócios e de marketing. No momento, não estamos recebendo candidaturas e nós vamos escolher 5 equipes daquele grupo. A partir daí, a gente vai produzir os jogos e expô-los em diferentes festivais internacionais com apoio daquele programa BCN. Aqui nós temos os colaboradores do programa. Tem a Steam, a Unity, a Epic, a Nvidia, a Intel, a Kobe e ainda tem mais coisa. Temos então os mentores de desenvolvimento, os mentores da área de negócios, e eu consegui trabalhar com o designer de jogo por trás do jogo do Sonic. Ou seja, a gente vai dar apoio a essas equipes de diferentes pontos de vista. É mais ou menos esse o cronograma que nós temos. O anúncio foi em fevereiro, a gente acabou de fechar o processo de recebimento de candidaturas, estamos fazendo a seleção, vamos começar o programa no meio de junho e ele acontecerá durante 6 meses. A finalização do programa será com um dia de demos. É importante deixar claro também que a Marvelous não está exigindo nenhum direito de IP ou de participação, mas a gente exige o direito de preferência. Então fica a critério do criador decidir com quem ele quer trabalhar. Os nossos pontos fortes são que o programa Game BCN já está acontecendo há 6 anos. A Marvelous também conseguiu publicar títulos indie de sucesso, como Sakuna. A Red High também tem muito conhecimento sobre o universo indie local. E a Ludmas tem bastante conhecimento no ambiente global de jogos. Eles têm também uma grande rede de contatos com vários mentores e várias pessoas que podem contribuir. Vou falar um pouquinho sobre como a gente vai trabalhar juntos. Pensando em outras incubadoras e associações de jogos, a gente pode oferecer, por exemplo, apoio da área empresarial, criando esse ambiente empresarial com o Japão. Podemos compartilhar mentores, podemos fazer a colaboração do corpo discente e podemos fazer diferentes exposições em festivais internacionais. Isso é uma coisa parecida que a gente já faz com o Game BCN. A Neo Games, por exemplo, é uma associação da Finlândia. A gente está agora trabalhando num evento de apresentações. Diferentes desenvolvedores vão fazer pequenas apresentações rápidas para nós e para os nossos parceiros e sócios. Pensando nas universidades, a gente pode trabalhar para criar um currículo melhor que fomente os talentos indie. A gente pode se esforçar também para desenvolver esses talentos após a graduação. É possível também fazer o intercâmbio de talentos internacionais. Para quem é investidor, a gente pode ajudá-los a encontrar um desenvolvedor indie certo para você. A gente pode facilitar muito a comunicação entre o criador e o investidor. É possível também fazer o processo de auditoria por causa de toda a experiência que a gente tem com esses jogos, para avaliar justamente um projeto ou uma equipe para você. Para os desenvolvedores, o que a gente pode fazer? A gente pode te convidar para participar no dia de demonstrações, organizar reuniões, podemos fazer um intercâmbio de informações e também é possível fazer um co-publishing, né? Uma coedição. Para os desenvolvedores, a gente gosta de poder ajudar a encontrar as publishers e os investidores. E a gente gosta de ser um hub com o mercado japonês, com os criadores japoneses. Combinando tudo isso, nós construímos um ecossistema
que pode atender os desenvolvedores de jogos indie, fazendo um ecossistema que seja aberto e transparente e sustentável. E aí, os desenvolvedores podem focar na criação do jogo em si e não em outros elementos que possam tirar o foco. Então, nós vamos trabalhar para conseguir conectar os indies do Japão com o mercado global e permitir esse crescimento. Muito obrigado. E eu estou aberto a perguntas. Obrigado, Mike. A gente tem alguns comentários aqui do público. Estou esperando aparecer a pergunta aqui. Como é que está a aceitação do mercado em termos de estrangeiros que queiram entrar nesse universo japonês? Como publisher, como assim? Se você quer lançar um jogo no Japão, é isso? O Japão é bastante receptível, principalmente se é um jogo que já tem bastante sucesso no Ocidente, já tem um reconhecimento legal, né? Aí o Japão tem o interesse, sim. Eu acho que o maior problema pode ser a localização. É importante ter um trabalho de localização bem feito para conquistar o público japonês. Maravilha. Temos mais perguntas? Na indústria de jogos do Japão, existe uma comunicação boa entre os grandes estúdios e os estúdios indie? Olha, eu não diria que tem uma boa comunicação entre as grandes publishers e os criadores indie. A Marvelous, eu acredito, é a primeira empresa a tentar estabelecer essa comunicação entre as publishers e os criadores indie de forma sustentável e contínua. Existem, né, exemplos aí de grandes plataformas trabalhando com criadores indie, mas elas não foram duradouras. Só mais um minutinho. Vamos lá, próxima. As empresas estão dispostas a contratar desenvolvedores estrangeiros, sejam doujin, sejam indie, sejam AAA. Olha, eu acredito que depende muito do talento em si. O mercado japonês, em geral, tem uma barreira de idioma que é bastante grande, né? Uma barreira linguística que é forte. Então, acaba sendo difícil você trabalhar numa empresa japonesa, né, sem o domínio do idioma. Eu acho que essa é a última pergunta. É muito difícil desenvolver jogos indie no Japão? Olha, acho que um dos casos mais comuns na criação de jogos indies é quando você tem pessoas que trabalham na criação de jogos por hobby, né? Então chegou do trabalho e vai lá trabalhar no seu jogo. A indústria indie não tem muitas verbas, né, no Japão, não tem acesso a muitas verbas, então acaba faltando essa participação dos investidores no mundo indie. Muitíssimo obrigada, Mike. A gente vai voltar daqui 5 minutinhos. Até já. Até mais, pessoal.